A última das 4 encíclicas do Papa Francisco nos ensina a conhecer sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela foi publicada em outubro do ano passado. A repórter Lohane Castro tem um convidado para falar conosco sobre esse assunto. A carta encíclica de Lexinus foi a quarta carta escrita pelo Papa Francisco e fala sobre o coração de Jesus. Nela, o Santo Padre aprofunda aspectos da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, no qual nós reconhecemos e aprendemos a amar. Eu vou conversar agora com Vinícius, que é mestre em teologia sistemática, para explicar detalhes dessa encíclica. Vinícius, obrigada por falar conosco. Eu começo perguntando qual é o significado do título da encíclica de Lexinus, que em português significa Monos, e como ele resume a essência da encíclica. Então, o Papa Francisco, ao escrever essa encíclica, ele quis falar a respeito do coração de Jesus, nas suas duas dimensões. Tanto é que o subtítulo da encíclica, a tradução é Ele nos amou, mas é uma encíclica sobre o amor humano e o amor divino do coração de Jesus. Então, o mesmo coração de Jesus simboliza não só o amor de Deus por nós, mas também o amor humano de Jesus pela humanidade. Então, isso é muito bonito e muito importante. Essa encíclica foi escrita em outubro de 2024, em um período em que o mundo estava vivendo muitos conflitos armados, em Israel, na Ucrânia, e conflitos políticos também, principalmente Estados Unidos com o Vaticano. Você acredita que isso motivou o Papa Francisco a escrever sobre o amor? O Papa Francisco, ele foi um grande teólogo pastoral, só que ele sempre alinhou uma grande preocupação prática pastoral com uma espiritualidade muito profunda, e talvez esse seja um dos aspectos que ainda serão redescobertos após a sua morte, né, com a sua morte. Antes dessa encíclica, por exemplo, vale lembrar que ele promulgou o Ano Jubilar da Misericórdia, e depois ele escreveu uma carta sobre Santa Teresinha, né, a confiança, sela confiança. Então, essa encíclica vem coroar essa espiritualidade do pontificado de Francisco. É claro, as guerras, durante todo o seu pontificado, ele enfrentou várias guerras, a pandemia foi uma grande guerra. Então, me parece que, para aqueles que acusavam Francisco de ser um papa comunista, um papa que não se preocupava com espiritualidade, eu acho que a encíclica vem justamente mostrar o contrário, a grande espiritualidade desse pastor. E falando em espiritualidade, quais são as práticas espirituais que foram sugeridas ou inspiradas nessa encíclica para cultivar esse amor? Todas as práticas ligadas ao coração de Jesus, né, a contemplação, a oração, lógico, não poderia faltar a oração. Agora, eu chamo a atenção para uma prática que ele deu um novo significado, que ele ressignificou, que é a prática reparatória. O que é a reparação? A reparação faz parte, por exemplo, do patrimônio espiritual da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, onde há as promessas de reparação, aqueles que repararem. Só que ele trabalha essa reparação num sentido de transmutação, ou seja, não é apenas eu adorar Jesus ou rezar para. É como se ele precisasse de mim, da minha reparação. Mas na hora que eu faço atos de reparação, esses atos de reparação são atos de amor, atos de transmutação. Vinícius, para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa carta com todas as ações e valores do Papa Francisco nesses 12 anos de papado. E como você mesmo disse, é uma encíclica ainda nova, que deve ser muito estudada, e eu queria saber o que nós temos de legado através dessa carta. Papa Francisco, ele é um humanista. Isso fica claro desde a primeira, que é a Evangelii Gaudium, né? É um humanista diferente do humanismo de João Paulo II, por exemplo. O humanismo de Francisco é um humanismo que diz respeito à vida concreta. Eu acho que o legado de Francisco é como se fosse
um grande mosaico. Cada documento é uma peça do mosaico. E quando você junta as peças, você contempla o rosto de um magistério que foi profundamente acolhedor, profundamente humano. E não poderia faltar essa última peça do mosaico. Eu acho que essa última peça, ajuda a explicar a intenção de Francisco, porque Francisco foi muito questionado em relação à sua intenção, quando ele propõe a reforma em alguns setores da igreja. Afinal, qual é a intenção do Papa ao mexer nisso? Então, acho que a encíclica sobre o coração de Jesus mostra que por trás desse reformador, desse pontificado reformador, existe um homem profundamente de oração, um homem profundamente contemplativo. Muito obrigada, Vinícius, por atender a TV Pai Eterno, por trazer essa análise tão profunda e reconhecer como o Papa Francisco foi importante e ainda deixou esse lindo legado, principalmente quando a gente fala do amor divino e o amor que nós devemos ter para com o outro. Obrigada. Obrigado. É isso, né, gente? Fica essa explicação importante do professor Vinícius e também da Lohane Castro.